Galera, obrigado pelo convite. Sinto muito não estar aí presencialmente com vocês. Ano que vem, se me convidarem de novo, eu vou estar por aí. Pretendo tomar uma cerveja ou café com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu botar no modo silencioso aqui, antes que... Legal. Então, eu vou falar sobre reflexões sobre design de software. Então, esse é o título da palestra. Eu vou aprofundar mais daqui a pouquinho. Então, me apresentando rapidamente, meu nome é Elton Mineto, eu escrevo código, sou programador há um pouco mais de 25 anos. Tinha um slide aqui que eu falava isso, mas era o slide da depressão, então eu tirei. Eu sou professor, dei aula em algumas pós-graduações que o Burns me convidou, teve a insanidade de me convidar para dar aula algumas vezes aí na região, em outras cidades também por aí. Eu sou palestrante, escrevi alguns livros. Esse é o meu site, essa palestra vai estar lá daqui a pouco, ou até segunda-feira. Quem quiser me seguir no Twitter, é @emineto, no final eu deixo os links. Hoje eu sou Principal Software Engineer do PicPay. Essa semana fez seis meses que eu estou trabalhando lá. Então vamos lá, o que eu vou falar? A inspiração para essa palestra veio de um livro chamado A Philosophy of Software Design, de um professor chamado John Osterhout. Nos últimos anos eu li e falei bastante sobre a arquitetura de software, e a arquitetura fala muito sobre a estrutura das classes, das tabelas e das configurações, etc. E eu queria me aprofundar um pouco mais no que tem dentro de cada camada, em cada pedaço de código. E eu acabei esbarrando com esse livro, na verdade um amigo meu me indicou ele, e ele é bem legal, ele é resultado de... Esse professor, esse John, ele é um cara bem antigo, ele já criou linguagem de programação TCL, que é uma linguagem bem antiga, e há uns 20 e poucos anos ele dá uma disciplina de design software em Stanford. Então, esse livro é o resultado de toda a experiência dele, tanto como a parte profissional, quanto a parte acadêmica. Ele está na segunda edição. Infelizmente, não tem edição em português ainda, então acho que isso foi uma das coisas que me motivou a fazer essa palestra, para divulgar mais esses conceitos também. Também tem uma palestra que ele deu, esse é a carinha do professor, ele deu uma palestra, o Google tem um projeto chamado Talks at Google, no YouTube da empresa. Então, eles convidam pessoas para falar sobre diversas coisas, e uma dessas palestras é dele, do professor John, falando sobre esse livro, sobre a experiência, como ele construiu, chegou a esse conteúdo. Eu recomendo bastante, e essa palestra aqui de hoje é baseada bastante tanto no livro, quanto nessa palestra. Semana passada, eu participei de uma live do canal do Maurício Linhares, que trabalha lá daquele podcast, o hipsters.tech. O Maurício me convidou para falar sobre esse livro, então depois eu vou passar o link para o Burns, não está aqui nessa palestra, que a gente ficou 1h30 falando capítulo a capítulo sobre o livro, então vale a pena para quem quer dar uma revisada antes de comprar o livro, é bem legal. Então, vamos lá. Esse livro todo, essa palestra toda que eu vou falar aqui hoje, é sobre um conceito importantíssimo no desenvolvimento de software, que é complexidade. Então, eu vou falar tudo ao redor da complexidade. Todo o conteúdo dessa manhã aqui vai ser sobre isso. Mas o que é complexidade? Então, no contexto para nós aqui, o professor John fala que complexidade é qualquer coisa relacionada à estrutura de um sistema de software que torna difícil entendê-lo e modificá-lo. Então, complexidade significa muitas coisas, mas para nós aqui hoje vai significar isso. O que torna um código difícil de entender e alterar ele? Certo? E aí, geralmente a gente tem três manifestações da complexidade em um projeto de software. Aqui está ordenado do menos grave para o mais grave. O primeiro é a amplificação de mudança. Então, quando você precisa fazer uma mudança simples em um código, e para fazer isso funcionar, você precisa mexer em vários lugares. Então, levanta a mão quem já passou por isso, mas quando você precisa alterar, mostrar uma informação nova numa tela da interface gráfica, da HTML. Aí você tem que mexer na tela, no JavaScript,
no código do back-end, no banco de dados. Você tem que fazer qualquer alteraçãozinha simples, você tem que mexer em um monte de código, um monte de lugares. Alguém já passou por isso? Eu estou vendo vocês, tá? Pode levantar a mão se quiser. Beleza. Então, isso é sinal de que o software está complexo. Para fazer uma pequena mudança ou qualquer mudança... Desculpa, tem um motoqueiro vida louca mil grau aqui empinando na rua, eu acho. Então, para cada vez que você fazer uma mudança simples, você tem que mudar em uma série de lugares diferentes. Outro sinal de que programar está complexo é quando existe uma carga cognitiva muito grande. Quando para você fazer qualquer mudança, você tem que carregar tanta coisa na cabeça que é um negócio complexo, você tem que ficar entendendo várias coisas para poder fazer qualquer alteração. E aí aumenta muito a possibilidade de você esquecer de mudar alguma coisa ou quebrar alguma coisa sem perceber. Vocês já viram uma tirinha do XKCD, nunca lembro, que tem um programador programando e aí ele está lá começando a pensar e monta uma árvore, um balãozinho cheio de coisas na cabeça dele assim, e alguém chama ele para tomar um café e aquilo se desmancha, sabe? Vocês já passaram por isso, você tem que programar com o control-clique ali da IDE para uma função que chama outra, que chama outra, que chama a primeira, que muda. Já passaram por isso? Tem que fazer para alterar qualquer coisa, você tem que entender 1 milhão de coisas até conseguir entender onde é que está a alteração que você precisa. Isso é sinal que o teu código está complexo. E a mais escabrosa, mais perigosa de todos é os desconhecidos. Levanta a mão que já passou por isso. Você altera uma parte do código e quebra lá no outro lado que você nem fazia ideia que estava conectado uma coisa com outra. E aí dá pau, quebra, e alguém fala, mas você foi o último que alterou. E você pensa, poxa, mas eu alterei lá do outro lado do código. Como é que quebrou esse cara aqui? É quando você nem sabe, não tá óbvio o impacto do reflexo das suas mudanças. Então, esse é o nível de complexidade mais alto. Alguém já passou por isso? De quebrar alguma coisa no sistema sem perceber que você estava alterando uma parte e esse código dependia de outro e de outro. Então, isso é a parte mais... É o exemplo mais grave de complexidade, né? Eu já passei várias vezes por isso. Mas beleza, mas como é que o código se torna complexo? Não é de uma hora para outra. Não é, esse commit aqui que fez ficar complexo. Esse commit aqui que estragou tudo e a gente precisa demitir o Burns porque o Burns deixou o código mais complexo. Não é assim que funciona. São pequenas alterações que a gente vai fazendo durante a vida do projeto que vai tornando ele mais complexo. Mas o que são essas razões, essas coisas que a gente vai fazendo que vai tornando o software mais complexo? A primeira é dependência. Cada vez que você adiciona uma dependência no teu código, ele se torna mais complexo. Dependência pode ser de um sistema, de uma classe para outra, de um módulo para outro, ou a gente está falando de microserviços. No PicPay, a gente tem mais de 700 microserviços. Cada vez que um microserviço se começa a depender do outro, aumenta a complexidade. Cada vez que você adiciona uma lib externa, no NPM, ou no GoMod, ou no PHP no Composer, você está aumentando a complexidade. Então, ainda mais quando essa dependência não é clara e óbvia, certo? No começo do ano, a gente estava trabalhando um projeto, a gente precisava mudar uma parte de autenticação do sistema. E aí, quando a gente for fazer essa alteração, a gente percebeu que tinha vários pedaços do sistema que tinham dependência, que dependiam daquele código que eu precisava mudar. Então, uma mudança que era para ser simples se tornou complexa porque a gente precisou mudar metade do sistema, porque metade do sistema estava dependendo daquela trecho de código que a gente precisa fazer, precisava alterar. Então, isso é um sinal que as coisas estão ficando mais complexas. E a outra é obscuridade. É quando as informações elas não estão nítidas, não estão claras. Por exemplo, você precisa chamar as funções de uma ordem específica, isso não está bem documentado, isso não está bem nítido, você não sabe que você fazer, sei lá, gerar nota fiscal, você precisa primeiro chamar o pagamento, depois, sei lá, ver o estoque, etc. Então, quando não está claro
como que as coisas se comunicam dentro do sistema, como que as coisas se interagem, o que depende do quê, por que existe tal coisa, sabe? Quais são os valores padrão, etc. Então, tem são coisas que vão tornando o código mais complexo. Então, cada vez que você adiciona uma dependência, e cada vez que você deixa as coisas não óbvias. Beleza. Mas e como é que a gente diminui a complexidade? A gente viu aqui que complexidade é um negócio ruim, a gente viu como que a complexidade aumenta no decorrer do projeto, mas como que a complexidade diminui? Como é que eu consigo reduzir isso? Então, o autor ele tem duas sugestões aqui que são legais para a gente dar uma olhada. A primeira é cultivar um bom mindset, uma boa mentalidade de programador. E a segunda é escrever bons módulos. Vamos mergulhar um pouco nessas duas. Parece fácil, são só 2 itens, né? Mas vamos mergulhar um pouco para ver o que significa isso. O que é um... Eu deixei mindset aqui, não traduzi, mas poderia ser uma boa mentalidade, uma boa forma de ver o código. Então, ele sugere 2 formas de você ver o código. A primeira é o que eles chamam de programação tática. A programação tática é colocar a correção, o bug, o feature, novo produto, o mais rápido possível em produção. Você pega atalhos, você não escreve teste, não refatora código, não melhora o design, não melhora a arquitetura. É mais conhecido como Extreme Go Horse. Alguém já fez isso? Pode levantar a mão aí. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez Go Horse. Todo mundo já fez programação tática. Qual que é o resultado disso? Aumenta a complexidade, péssimo design, qualquer alteração que você vai fazer fica complexa, débito técnico. Então, essa é uma forma de se ver a programação. Programar o mais rápido possível, resolver o problema e passar para o próximo problema. O modo Chuck Norris de resolver as coisas, né? A outra forma de ver a programação é que eles chamam de programação estratégica. Na programação estratégica, código funcionando não é o suficiente. Eu não quero simplesmente colocar o código para frente e passar para o próximo tarefa no Gira, ou Trello, sei lá. Meu objetivo é produzir código de boa qualidade, minimizar a complexidade, melhorar o design, evitar débito técnico, certo? Só que isso é mais lento a curto prazo, mas você vai ganhar velocidade com o tempo, porque não vai ter que fazer refatoração no futuro, você não vai ter complexidade e as alterações vão ficar cada vez mais fáceis no futuro. Beleza? Mas aí, quanto que a gente investe? A gente faz sempre programação tática ou qual que é o peso? Quanto que a gente tem que fazer? Então, aqui ele tem umas coisas interessantes, acho que depende muito a resposta do programador sênior, né? Quem que é programador dev sênior aí? Não tem dev sênior? Ou mais experiente? A resposta que a gente mais usa é depende. Aí depende. Quanto que você vai fazer? Mais tático ou mais estratégico? Depende do cenário. Se você é uma startup, por exemplo, e teu dinheiro está acabando, você precisa fazer funcionar, colocar em produção e conseguir vender o produto e conseguir ter clientes o mais rápido possível. E aí, nesse caso, você vai ter que fazer programação tática. Você vai ter que fazer o mais simples possível para colocar no mercado, para validar o teu negócio, para ganhar dinheiro, para poder a empresa sobreviver, para depois você pensar em outras coisas. O autor, ele cita o exemplo do Facebook. O Facebook, quando começou, o lema dele era Move fast and break things. Mova-se rápido e quebre o que for preciso. Só que no momento que o Facebook se tornou uma empresa e começou a crescer, eles mudaram a regra. Agora é Move fast with a great infrastructure. Mova-se rápido com uma grande infraestrutura. Ou seja, eles continuam se movendo rápido, mas agora eles constroem código com infraestrutura, com qualidade, etc. Porque o Facebook deixou de ser uma startup que estava precisando validar para se tornar uma empresa gigante como é hoje, né? Então, a gente tem que ter essa noção de momento. Quanto investir? Então, você não vai parar a fazer só programação tática, estratégica daqui para frente.
Tenta fazer pequenos investimentos. Tenta, cada vez que você vai escrever um novo código, faz com cuidado, faz com design, investe em qualidade, investe em documentação, altera o código. Quando for alterar o código que já existe, tenta melhorar um pouco. Vocês já ouviram falar da regra do escoteiro? Sempre deixar o lugar que você chegou, quando você sai, tenta deixar o lugar melhor que quando você encontrou. Então, quando você vai alterar um código, tenta melhorar ele um pouquinho. Tenta melhorar a documentação, o nome de uma variável, quebrar uma função que está muito grande em várias funções menores, melhorar o teste. Então, quando for fazer um código novo, faz ele correto, já de uma boa estrutura, e quando for corrigir um código que já existe, tenta melhorar ele um pouco. Concordam? Faz sentido? A segunda dica é escrever bons módulos. Mas o que é um módulo? No nosso contexto aqui, o módulo é uma unidade de código relativamente independente, com uma interface e uma implementação. Então, isso é um módulo, é um trecho de código, um pedaço de código pequeno, independente, que tem uma interface e uma funcionalidade. Pode ser uma classe, uma função, um pacote, um serviço. O tamanho do módulo vai depender muito do teu contexto. Pode ser uma função de Go, pode ser uma classe de PHP, uma classe de Java, pode ser um pacote de Go, um pacote de Java, pode ser uma área, um microserviço, pode ser um módulo nesse sentido. Mas o que é uma interface? Não vamos confundir aqui interface com a palavra interface lá do Java ou do PHP. Não é interface de orientação a objeto. Interface aqui no nosso contexto é tudo que você precisa saber para interagir com o código. É o nome da função, é a variável, os parâmetros, é a documentação, é os efeitos colaterais, que valor ele retorna, que valor ele recebe, qual a performance daquela função. Tudo isso é interface. Ou seja, é o custo, quanto te custa como desenvolvedor usar aquele código. E quando a gente fala de custo, deveria ser o menor possível, certo? Então, esse é o contexto de conceito aqui de interface. Mas como que a gente escreve bons módulos? Um exemplo, forneça bons valores padrão, valor default. Vou dar um exemplo. A gente fez uma biblioteca recentemente aqui no PicPay para trabalhar com frameworks web, criar APIs em Go. Não sei se alguém já usou a linguagem de programação Go. Tem alguém que gosta que usa Go aí? Não? Mas recomendo fortemente. A gente fez uma biblioteca para criar APIs. Então, a gente percebeu que 99% dos nossos cenários, o valor de timeout padrão, que era, sei lá, 60 segundos, resolve para quase todos os microserviços do PicPay. Então, a gente colocou isso como valor padrão. Para a maioria dos serviços, 60 segundos de timeout é ok, funciona. Para quem precisa de um timeout maior ou menor, você pode passar um parâmetro extra para mudar o comportamento. Então, a gente, sempre que você for fazer um código, tenta observar qual que é o valor, qual que é o comportamento padrão. A maioria dos teus usuários usa dessa forma, então simplifica. Qual que seria o exemplo errado, nesse caso da biblioteca de API? Obrigar todo mundo a passar o timeout. Poxa, se todo mundo, a maioria vai precisar um timeout já específico, eu não tenho porquê, um timeout comum, eu não tenho por que precisar passar isso. Então, no construtor da biblioteca, não precisa passar o timeout. A gente assume que o valor default é 60. Se alguém precisar, a gente tem a opção para ele passar com o timeout, ele passa o timeout diferente. Tá? Outra dica, esconda informação que não é importante. Esse é um exemplo. Para 90% dos nossos usuários, dos usuários daquela biblioteca, o timeout não é importante. Então, eu escondi essa informação. Fica muito mais simples do que sempre eu ter que passar o timeout. Porque a pessoa que vai usar a minha biblioteca, ela teria que ler a documentação, entender o que aquele parâmetro timeout significa. A maioria das vezes não precisa. Então, observe o teu código, o que você pode esconder. Outro exemplo é eliminar erros desnecessários.
Então, cada vez que você gera um erro, teu código está gerando um erro, você está gerando uma dependência. A pessoa que vai usar o teu código, ela precisa ler aquilo, ela precisa saber que tipo de erro ela pode receber, que tipo de exception, etc. O professor dá o exemplo da função substring do Java. Se você tem um texto de 50 caracteres e você pede para a função substring do Java retornar da posição 40 até a posição 100, ele vai gerar um erro. Ele falou, por quê? Por que você gera um erro? Retorna só a parte que você tem, aqueles 40 caracteres lá que tem, e não gera um erro. Se a pessoa pede para retornar, tem uma string de 50 caracteres e pede para retornar da posição 60 até a 100, retorna vazio, porque não existe. Então, ele dá um exemplo de olhar para os teus códigos e ver se você precisa ou não retornar um erro. Você pode retornar um comportamento padrão. Esse exemplo do substring é um, mas pode ter outros exemplos. Tem outros exemplos no livro sobre isso. Mas eu gostei muito desse caso. Assim, poxa, nem precisa gerar um erro. Gera um retorno vazio, por exemplo. Outra dica é escrever boa documentação. Então, no livro ele tem 2 capítulos falando sobre documentação. A documentação ela deveria descrever o que não está no código. O que não está no código? A decisão que foi tomada para você escrever daquela forma, qual era o contexto, qual era o cenário, qual é o modelo, o problema de negócio que você está resolvendo. Você não vai reescrever o código em forma de texto. Então, se você está fazendo isso, está errado. Então, a documentação deveria descrever o cenário, as coisas que estão faltando, as coisas que complementam o seu código. E a outra dica é escolher bons nomes. A gente sabe que escolher nome é horrível. Se não fosse minha esposa, eu ia chamar minha filha de O Menina até os 15 anos, porque eu sou péssimo para dar nome para as coisas. Mas ele fala muito de escolher o nome das funções, o nome das variáveis. Isso é importante porque você ajuda quem está lendo o teu código, e se quem está lendo o seu código pode ser você amanhã, certo? Olhe bem, use bem, discuta com o seu time sobre qual nomenclatura. Por exemplo, se você está escrevendo uma função que tem o nome da função é save and return, ou save and, sei lá, alguma coisa. Se você tem a palavra e no meio do nome da função, ela está fazendo 2 coisas. Se ela está fazendo 2 coisas, deveria ser 2 funções, sabe? Então, olhe bem para o nome que você está dando para as coisas. Olhe bem para a linguagem de programação. PHP, por exemplo, eu programei 15 anos com PHP. E PHP fala muito de você usar nomes de variáveis maiores, que descrevem o contexto dela. E desde 2015 eu estou trabalhando com Go, e Go é outra coisa. Ele fala que você usar variáveis pequenas para identificar contextos pequenos. Se o nome da variável, se o contexto for grande, você precisa fazer scroll na tela para entender a variável, você deveria ter um nome maior. Ou quebrar a função em 2. Então, tu vê como olhar para os nomes ajuda você a ter um código mais amigável. E o outro ponto que, para mim, é mais inédito, que me chamou muita atenção quando eu li esse livro, é esse termo. Dê preferência a módulos profundos ao invés de módulos rasos. Eu fiz essa pausa dramática para vocês ficarem curiosos. O que é módulo profundo versus módulo raso? Então, vamos lá. O autor ele dá essa definição e eu achei bem bacana e queria trazer aqui para vocês. Esse desenho fui eu que fiz. Vocês percebem que eu sou um bom programador, não sou um bom designer, mas eu estou tentando descrever aqui o que é um módulo raso e um módulo profundo. Aqui, nessa parte verde aqui em cima, é a interface. É tudo que precisa ser conhecido pelos usuários. Tudo que você precisa conhecer. Lembra que interface é a documentação, o nome da função, os parâmetros, os retornos, a performance, etc. E a parte cinza aqui é a implementação, é a funcionalidade. É tudo que o teu módulo traz de benefício para ti. É o benefício. O módulo raso é um módulo que ele é complexo de você usar e ele te retorna pouca funcionalidade. Você precisa saber muita coisa sobre aquela função,
aquele módulo para você ter o benefício dela, o retorno. Já um módulo profundo, ele é fácil de usar, mas ele te traz grande benefício. Você consegue, com pouco esforço, receber bastante retorno de código, de funcionalidade. Mas o que significa isso na prática? Aqui está descrito de novo. O módulo profundo são aqueles que fornecem interfaces simples para funcionalidades complexas. E o módulo raso são aqueles que possuem uma interface complicada e não escondem muita complexidade, que dão um pouco retorno. Ele tem um exemplo aqui. Temos programador Java na plateia? Legal. Então, nada contra Java, tá? Esse é um exemplo que o autor dá e eu trouxe aqui porque eu acho legal. Pode ser que isso tenha mudado, pode ser que esse código, como Java é uma linguagem que está em constante evolução, pode ser que vocês vão ler esse código e dizer, cara, não é mais assim, mas em algum momento foi assim, tá? Então, vamos ter esse ponto. Então, o que ele fala aqui? Ele dá um exemplo do módulo raso. Esse é para você ler e escrever, ler arquivos usando Java. Você tem que criar um file input stream, passando o nome do arquivo. Aí você tem que criar um buffer input stream, passando o file stream. E aí você tem que ter um object input stream, passando o buffer stream. Olha a quantia de complexidade, você teve que saber 3 conceitos diferentes para começar a ler o arquivo, certo? O buffer string, ele deixa a leitura mais rápida, teoricamente, certo? Porque você vai ler do arquivo, vai colocar em memória e você vai trabalhar com o que está em memória, em vez de ficar lendo direto do arquivo. Se isso aumenta a velocidade da leitura, por que diabos isso não é comportamento padrão? Porque isso não está escondido do usuário. Todo mundo quer ler arquivos de forma mais rápida, certo? Então, não tem por que eu ficar criando estruturas, criando variáveis aqui em memória para começar a ler o arquivo. Então, ele dá esse exemplo que, para você ter uma funcionalidade simples, que é ler um arquivo, você tem que saber muita coisa. A interface é muito complexa. Ao mesmo tempo, esse é um exemplo do módulo profundo. Esse é as funções do I/O, de ler e gravar arquivos do Unix. Isso foi criado na década de 70. Isso é usado até hoje pelo Linux, pelo macOS, pelo FreeBSD, pelo celular de vocês, do Android, pelo celular iOS de vocês. Esse mesmo conceito ele foi criado há 40 anos atrás, e olha só, são 5 funções, uma para ler arquivo, uma para fechar arquivo, uma para ler, abrir arquivo, fechar arquivo, uma para ler, para gravar e para andar pelo arquivo. Com essas 5 funções, você consegue ler qualquer arquivo, você consegue ler e gravar de impressora, ler e gravar de pendrive, de disco, porque essa mesma interface, ela funciona para qualquer coisa que se comporta como um arquivo no Unix. Então, olha só, aqui já tem o tamanho do buffer, você já tem o tamanho que você quer ler, o tamanho que você quer gravar. Então, quem sabe essas 5 funções consegue fazer muita coisa. Então, esse é um exemplo de módulo profundo, porque entendendo pouca coisa, por um custo muito baixo, você tem um benefício muito grande. O que está escondido atrás dessa interface simples? A gente tem localização no disco, alocação de blocos, gerenciamento de memória, procura no arquivo, no diretório, gerenciamento de permissões, se você tem como ler e gravar arquivo, posicionamento de disco, cache, independência de dispositivo, etc, etc. Então, sempre que a gente for construir um nosso código, vamos tentar lembrar disso. Como é que eu consigo construir um código que ele é fácil de usar e ele traz muito benefício para quem está usando? Quem está usando pode ser o meu coleguinha do meu time, pode ser um outro time, pode ser eu mesmo amanhã, depois que eu tomei uma cerveja, não lembro mais as coisas e vou precisar usar esse código. E aqui, lembra que a gente está falando aqui de módulo. Módulo pode ser, aqui a gente está fazendo o exemplo de funções. Alguém trabalha em um sistema que usa microserviços? Mas algumas mãos levantaram. Então, isso pode ser aplicado ao microserviço. Pensa no teu microserviço como um módulo e como é que você pode fazer uma API simples
que vai trazer muito benefício para o coleguinha, para o outro time que está usando, ou para a própria interface, etc. Então, esse conceito se aplica a praticamente quase tudo na nossa área de software aqui, né? E aí, um outro bônus que eu queria trazer aqui, que não está no livro, mas é a minha contribuição para esse assunto, que é escreva, compartilhe, discuta com seus pares sobre design de software. Quando a gente está falando de arquitetura, a gente discute a arquitetura de software quando a gente está começando um projeto ou quando o projeto deu todo errado, a gente precisa reconstruir ele, certo? Lá no começo, a gente discute, vai ser Clean Architecture, vai ser Ports and Adapters, vai ser arquitetura hexagonal, vai ser, vamos usar, qual vai ser a estrutura de diretórios, qual vai ser, como é que a gente vai escrever teste, e a gente para de discutir isso. A gente discute isso no começo, e aí começa a programar e segue até o código estragar, até o código apodrecer. Uma coisa que é importante você sempre ficar discutindo sobre design de software. Será que essa função aqui está muito grande? Será que essa função aqui está clara o objetivo dela? Será que essa API ela não está muito complexa? Será que a variável de retorno aqui está condizente com o que o nome dela faz? Sabe? Discuta isso o tempo inteiro. Sempre que você for começar uma feature, chama o teu coleguinha, tua colega para discutir sobre isso. Nos projetos que eu trabalhei nos últimos anos, isso sempre foi uma discussão recorrente, assim. A gente sempre nos code reviews, a gente olhava, além de olhar o código, a gente olhava a arquitetura. Pô, será que isso aqui, essa função nova, essa nova classe, esse novo pacote, ele está ferindo nossa arquitetura? Ele está contribuindo para o design do nosso código ou ele está indo contra? Sabe? Então, tenha isso em mente para você sempre discutir isso, não deixar só no começo e no fim do projeto, mas manter isso como uma discussão recorrente. Vai ajudar muito o teu código a não estragar com o tempo, não ficar complexo demais. Eu acelerei um pouquinho para a gente ter mais tempo para perguntas. Eu vou deixar depois, como eu falei, está no meu site. Então, esse é o livro, eu recomendo bastante quem tiver familiaridade com o inglês e quem tiver curiosidade. É um livro muito bom, ele é um livro curto, acho que tem 150, 200 páginas. Ele é bem fácil de ler e ele é bem prático, bem direto ao ponto, assim. É diferente dos livros como Clean. Não sei se alguém leu aquele livro Clean Code ou Clean Architecture, Arquitetura Limpa, que é cheio de encheção de linguiça. Esse livro é bem direto ao ponto, então eu gostei bastante dele. Tem o livro, tem a palestra do professor, e eu vou colocar depois aqui o link da live que eu participei na semana passada também, que aí está em português, tem uma discussão sobre o livro. Aqui é uma coisa que eu queria comentar. Quando eu escrevi essa palestra, além de eu ler o livro, eu fui atrás de outras visões sobre o livro. Então, eu encontrei 3 autores, 3 posts de pessoas que leram o livro e deram a opinião delas sobre o livro. Então, tem aqui opiniões pessoas que concordam e discordam do autor. Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que é uma dica quando você for, principalmente quando é um livro técnico, assim, um livro que como esse caso, que fala sobre design, sobre arquitetura, procure ver o que os outros também pensam sobre o livro. Eu acho que é bom para a gente ter uma visão mais crítica sobre as coisas. Acho que é legal isso. Esse é meu site, o eltomineto.dev. Tem lá as palestras e textos que eu escrevo. Quem gosta de Go, tem essa newsletter semanal que eu estou fazendo, é asemanagol.com.br. Você assina lá e toda semana você recebe um e-mail com links. E segunda-feira vai ter uma promoção de um curso, para quem quiser acessar. Esse é meu Twitter e esse é meu e-mail. Tá? Então, quem quiser mandar e-mail para trocar uma ideia, fica à vontade.